Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre porcentagens, acréscimos e descontos. Como é que a gente calcula uma porcentagem simples, seja na base de um acréscimo, eu escrevi errado inclusive aqui, um acréscimo, né? Não é um juros ainda, certo? Ainda vai ver vídeos sobre juros simples e compostos, mas quando acontece um acréscimo ou um desconto e ele está em forma de porcentagem, como é que você faz para calcular? Eu vou colocar aqui minha câmera aqui do lado e vamos embora. Uma porcentagem simples. A palavra porcentagem, né, um porcento, ela sempre representa uma fração sobre 100. Não é à toa, né, que porcentagem você lembra o quê? De por 100. Então vamos anotar aqui. Então qualquer porcentagem, qualquer número com esse símbolo de porcentagem, ela é uma fração por 100. Então para você calcular uma porcentagem de algo, nada mais é do que uma parte daquele algo. Lembrando que 100% é sempre o tudo, e 50% seria, por exemplo, a metade, 25% a metade da metade, né? Já que é a metade de 50, então 1/4 do valor total, e assim sucessivamente. Por exemplo, 10%, que são porcentagens um pouco mais simples e que você pode ver aqui nesse vídeo que eu fiz aqui para o 6º ano. Mas voltando aqui para as frações, como isso tem a ver com frações e como é que a gente pode calcular isso. Então, porcentagem simples, se eu colocar aqui 30% de um certo valor, vou colocar aqui, ó, R$270, vamos dizer assim. Como esse valor é calculado? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é transformar essa porcentagem numa fração. Então 30% nada mais é do que 30 sobre 100 vezes 270. Pela multiplicação de frações, você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Quando não tem nada no denominador, a gente supõe que aquilo ali seja 1. Então é bem simples, é só repetir esse 100 novamente. Já aqui em cima, 30 vezes 270, é bem simples, ó, 3 vezes 27 dá 81. Com os dois zeros que temos aqui na conta, fica dessa forma. Quando chega nessa etapa, você tem duas opções. Já que ambos os números terminam em 0, você pode cortar um 0 pelo outro. E aí a gente teria ali o resultado de R$81, né? Cortando esse 0 com esse 0 e esse aqui com esse daqui. Então a resposta seria R$81. Uma outra opção é você fazer a divisão por 100. A divisão por 100 é sempre arrastar a vírgula 2 casas para a esquerda. É só lembrar do seguinte: toda divisão, a vírgula ela deve ir para a esquerda, e na multiplicação a vírgula deve ir para a direita. O número de casas que você vai pular essa vírgula depende da quantidade de zeros do que você está dividindo. Então, 8.100 dividido por 100, 100 tem 2 zeros, então são 2 casas, e nesse caso para a esquerda, por isso teve 2 casas decimais. Vamos a mais um exemplo? Vou colocar aqui uma porcentagem um pouquinho mais quebradinha. Digamos que seja de 15%. Eu quero saber quanto é 15% de... Vou colocar aqui um valor um pouco menor do que esse também. De 45. Fazemos então a fração. 15% representa 15 sobre 100. Vezes 45. Fazendo aqui rapidamente 15 vezes 45. Vou afastar aqui um pouquinho minha câmera. Aqui dá 25, sobe 2, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 4, 4. Somando aqui os resultados, a gente vai ter 675. 675 sobre 100. Dessa vez os números não terminam em 0, né? Só o 100. Então a gente faz só o esqueminha lá da divisão. Repito aqui o número, 775. E vou acrescentar 2 casas decimais. Como no número inteiro a vírgula sempre fica no final, então eu vou contar do final para o começo. 2 casas decimais, a vírgula vai ficar aqui, vai dar 6,75. Tudo bem? Vamos então para os descontos e acréscimos, né? A diferença é mínima. Você vai calcular a porcentagem assim como na porcentagem simples, porém, dessa vez, quando se trata de desconto, você tem que diminuir no valor inicial. Vamos ver como isso funciona.
Digamos que você foi em uma loja e você recebeu 5% de desconto em um valor de um certo produto que custava, vou colocar aqui uma setinha, que custava cerca de R$120. Aí nós temos duas perguntas: qual é o valor desse desconto, né? E qual o valor final a pagar, né? Vou colocar aqui a pagar. Pois não basta saber apenas o valor que vai ser diminuído, mas o valor final que você vai pagar lá no caixa. Então, 5% de 120 a gente faz da mesma forma, 5 sobre 100 vezes o 120. Fazendo aqui a multiplicação, numerador por numerador e denominador por denominador. Embaixo ainda a gente ainda vai ter o 100. E 5 vezes 120 é 5 vezes 12, que dá 60, com 0, 600. Agora eu posso cortar aqui, já que ambos terminam em 0. O desconto será de R$6. Tudo bem? E o valor final a pagar? Então, já que descobrimos aqui qual será o nosso desconto, que é de R$6, o valor final a pagar será o valor inicial aqui, ó, o 120, menos o desconto. Justo que estamos falando de descontos, vai sempre diminuir. O acréscimo vai aumentar. Então, 120 menos R$6, nós vamos ter aqui R$112. Então, o valor final desse produto será de R$112. Vamos a mais um exemplo? Digamos que agora o desconto seja de 30%. Descontão, hein? Normalmente as lojas não passam de 7%. Mas vamos manter aqui no 30%. 30% de um certo valor, colocar um valor um pouco menor, colocar aqui de R$25. Fazemos então a porcentagem transformada em uma fração, né? 30 sobre 100 vezes o meu valor inicial, que é R$25. Multiplicando então 30 vezes 25 é 3 vezes 25, que dá 75. Com o 0 fica 750. Dividido então por 100. Eu ainda poderia cortar aqui, mas vamos fazer na ideia de divisão, né? Eu repito aqui o 750. E agora eu vou acrescentar duas casas decimais à esquerda, né? Divisão sempre para a esquerda. Então, uma casa, duas casas, 7,50. Então, o desconto aqui será de R$7,50. Já quanto ao valor final a pagar, então, valor a pagar será a subtração de R$25 menos os 7,50. Então, 25 menos 7,50, você pode fazer a conta armado, bonitinho, certo? Ou também de cabeça, né? R$25 menos 7, você vai ter 18. Depois menos 50 centavos, 17,50. Então, o seu valor a pagar será de R$17,50. Tudo bem? Entendido então como é que funciona o desconto, certo? Você pode até pausar, tentar refazer essas contas para poder fixar melhor na sua mente. Vamos ver como funciona então os acréscimos. Bom, o acréscimo, ele também é uma porcentagem de um certo valor. Porém, dessa vez, ao invés de subtrair, você irá somar. Então, digamos que aquele 5% de desconto seja um 5% de acréscimo. Tá bem? Então, 5% de acréscimo, né, em um valor aqui de R$120, que foi o valor que eu usei anteriormente. 120 normal. Então, nós vamos transformar da mesma forma 5% em fração, 5 sobre 100, multiplicado então por 120. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Nós vamos ter aqui 5 vezes 12, 60, com 0, 600, dividido por 100. Então, ó, veja que o valor é o mesmo, continua sendo 6. Como é um acréscimo, ao invés de subtrair, a gente vai somar. Então, vou colocar aqui 120 com mais os R$6. Então, vou ter aqui o valor final de R$126. Tudo bem? Esse aqui seria nosso valor a pagar.
Um outro exemplo, vou colocar aqui um acréscimo mais diferente. 7% de acréscimo. R$32, vou colocar assim. Eu uso bastante esses exemplos que são relacionados a dinheiro, porque geralmente a gente consegue raciocinar até um pouco melhor. Então 7% de 32, e é um acréscimo, né? Então eu vou colocar aqui 7% em forma de fração, que é 7 sobre 100, vezes o 32. Caso houver os centavos, coloque os centavos, não tem problema não. 7 vezes 32, 7 vezes 30 é 210, com mais 7 vezes 2, que é 14, então 210 com 14, 224 sobre o 100, já que ele não tem ninguém para multiplicar, né? 100 vezes 1 aqui, né? Então a gente repete aqui o 224 e coloca duas casas decimais à esquerda, ou seja, 2,24. Então se eu for aqui, só afastar um pouco mais esse exercício aqui um pouco abaixo. Como é um acréscimo, então eu vou ter que somar, né? O valor a pagar será de 32 mais os R$ 2,24. Lembre-se que numa adição com números decimais você deve colocar sempre a vírgula abaixo da vírgula, certo? R$ 32,00, então fica 32,00 e 2,24 aqui embaixo. Somando então, nós vamos ter aqui R$ 34,24 como valor final. Observe que o valor inicial era 32, mas após o acréscimo o valor se tornou R$ 34,24 devido aos 7% de acréscimo. Vamos aqui então a um exercício de desafio. Temos aqui, ó, em um grupo, essa questão aqui é do sistema Trilhas, tá bom? De educação da FTD, um livro do 7º ano. Nós temos aqui em um grupo de 150 mulheres, 40% tem filhos. Então a primeira opção é aqui, ó, a primeira porcentagem que a gente vai calcular é 40% de 150. Mas vamos continuar lendo. Dessas, 35% tem filhos do sexo masculino. Então na letra A pergunta: quantas mulheres desse grupo têm filhos do sexo masculino? Então a gente vai com calma. Primeiro, nós temos aqui 40% de 150. Então calculando aqui 40 sobre 100 de 150, que são as mulheres que têm filhos. Então 40 vezes 150 é só fazer 4 vezes 15, que vai dar 60, com os dois zeros, 6.000. E o 100 está multiplicando por 1, né? Não tem ninguém aqui, é 1. Então 100, eu posso cortar esses zeros aqui, vai me sobrar 60. Então 60 mulheres têm filhos. Aí ela fala, dessas que têm filhos, 35% são com filhos do sexo masculino. Então eu vou fazer aqui até de outra cor, tá bem? Vou fazer aqui de verde, laranja. Dos 60, então eu quero 35%. Então 35 sobre 100 de 60. Tá bem? Então vou fazer aqui, ó, 35 vezes 6, depois acrescentar um zero. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 3 vezes 6 é 18, com mais 3, 21. Certo? São 210, mas como aqui tem um zero, né, 60, então vai ser 2.100, né? Acrescenta um zerinho a mais. Sobre 100. Quando eu cortar esse zero com esse e esse com esse, ou então andar duas casas decimais para a esquerda, né, também funciona, eu vou ter aqui o resultado final, que é 21 mulheres têm filhos do sexo masculino. Observe que foram duas porcentagens, então é muito importante que você leia com calma e com atenção. Já na letra B, escreva na forma decimal a porcentagem de mulheres que têm filhos do sexo masculino em relação a todo o grupo. Então, ó, 21 mulheres de um total de 150, certo? Tem filhos do sexo masculino, ok? Para saber essa forma decimal aqui, basta eu dividir o de cima pelo de baixo. Isso aí já é divisão de decimais, né? Onde a gente pega aqui, ó, 21 dividido por 150
Não é possível, então eu coloco um 0 e 0, aqui, certo? Esse 0 aqui é acrescentado. Então vai dar 1 vezes 150 é 150. Nos sobram então aqui 70, é isso? 50 aqui, 60 na verdade, perdão. Posso continuar dividindo apenas se eu acrescentar mais um 0. Então 600 dividido por 150 dá 4, né? Ó, 4 vezes 15 é 60, então 4 vezes 150 é 600. E não sobra nada. Então a forma decimal dessas mulheres que têm filhos homens, do total de mulheres, que era 150, é de 0,14 delas. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Eu te desejo bons estudos, um ótimo raciocínio e um bom exercício. Até a próxima!